Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre radiciação. Nós vamos continuar o que nós vimos na última aula. Então, relembrando, radical é a operação inversa à potenciação. Para resolver um radical, podemos utilizar a decomposição em fatores primos. Quando nós fazemos a fatoração em fatores primos, nós consideramos os números que repetem-se um número de fatores de vezes igual ao índice do radical. Tá? Então, por exemplo, na raiz de 144, raiz quadrada de 144, eu vou pegar o 144 e vou começar a fazer a fatoração dele. Então, divide por 2, dá 72, divide por 2, dá 36, divide por 2, dá 18, divide por 2, dá 9. 9 não dá para dividir por 2, aí eu começo a dividir por 3. 9 por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aí está completa a fatoração, quando cheguei em 1. O que eu vou fazer a seguir? Como a raiz quadrada tem índice 2, a cada dois termos iguais da fatoração, eu cancelo 1. Então ali, os dois primeiros números 2 da fatoração, eu cancelo o segundo. Dos próximos dois números que tem ali, eu cancelo o segundo. E dos dois números 3 que tem ali, eu cancelo o segundo número 3. Com isso, sobra um 2 e um 3. Aí eu vou multiplicar esses três números. 2 vezes 2 vezes 3 e vai resultar em 12. Então a raiz quadrada de 144 é 12. Assim como as demais operações, a radiciação também possui propriedades. Os radicais possuem propriedades operatórias que podem auxiliar no cálculo dos radicais. E podemos utilizar essas operações para resolver ou para simplificar. Então vamos lá. A primeira propriedade, ela é a base para que nós possamos calcular a raiz de um número. Tá? Ela diz assim, que a raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice é o próprio radicando. Tá? Então, é como se nós pegássemos aqui o índice e o expoente e cancelássemos um com o outro e o resultado será aqui. Então, por exemplo, raiz quinta de 9 elevado a 5 é 9. Eu cancelo 5 com 5 e resulta em 9. A raiz nona de 20 elevado a 9, eu vou cancelar o 9 com 9 e vai dar 20. Tá? Então essa é a propriedade número 1. A propriedade número 2, ela estabelece basicamente o que é um radical em relação a uma potência. Então, eu tenho aqui uma potência com expoente radical, é a mesma... uma potência que tem expoente fracionário é a mesma coisa que um radical. Tá? Na verdade, nós entendemos que quando nós escrevemos um radical, na verdade nós estamos escrevendo uma potência com expoente fracionário. Então, por exemplo, 5 elevado a 2 terços, eu posso pegar esse 3, colocar para cá, e esse 2 colocar como expoente aqui. Então fica a raiz cúbica de 5 ao quadrado, e aí eu posso calcular aqui o 5 ao quadrado, que vai dar 25. Um outro exemplo aqui, 7 elevado a 4 sétimos vai dar raiz sétima de 7 elevado a 4. No caso, esse 7 aqui de baixo vem para cá como índice da raiz, e o 4, que é o expoente, vem para cá como expoente do radicando. Propriedade número 3. Ela diz que o produto de raízes de índices iguais é igual a uma raiz com o produto dos radicandos. Tá? Então, no caso, assim, se eu tenho uma raiz multiplicada por outra raiz e os dois índices são iguais, eu posso colocar elas sobre o mesmo radical. Então, aqui um exemplo. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Eu posso colocar como raiz cúbica de 3 vezes 9, coloco sobre o mesmo radical, e aí eu multiplico aqui. 3 vezes 9, 27. E nesse caso aqui ainda, raiz cúbica de 27 é 3. Eu posso calcular ela no final. Mas nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, aqui no exemplo B, raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 7 vai resultar em raiz quinta de 2 vezes 7, que é 14. Aí eu paro por aqui porque eu não tenho como calcular raiz quinta de 14. Propriedade número 4, ela é o complementar da propriedade número 3. A propriedade número 3 fala sobre multiplicação, aqui nós vamos falar sobre quociente, isso é, sobre divisão. Então, se eu tenho uma divisão, um quociente entre dois radicais com o mesmo índice, eu posso escrever eles sobre um mesmo radical. Tá? Então, por exemplo, raiz nona de 2π sobre raiz nona de π, eu posso escrever como raiz nona
de 2π sobre π, e aí aqui o π eu posso cancelar um com o outro e fica raiz nona de 2. Tá? Um outro exemplo, raiz sexta de 24 sobre raiz sexta de 6, fica raiz sexta de 24 sobre 6, que fica raiz sexta de 4. Essa fração aqui nem sempre é resolvível, né? Mas sempre que possível tem que fazer. A propriedade número 5, ela estabelece o que é uma potência de uma raiz. Se eu tenho uma raiz enésima de A elevado a um expoente m, então eu posso pegar esse m aqui, que é o expoente que está fora da raiz, e colocar ela para dentro da raiz como expoente do próprio radicando. Tá? Então, por exemplo, raiz quarta de 5, tudo isso elevado a 2, eu posso escrever como raiz quarta de 5 elevado a 2, que é raiz quarta de 25. Um outro exemplo, raiz décima de 5. Essa quantidade elevada a 10, fica raiz décima de 5 elevado a 10, cancela aqui o 10 com 10 e fica resultado 5. Propriedade número 6. Quando eu tenho raiz de raiz. Tá? Então vamos imaginar uma raiz dentro de outra raiz. Então, nesse caso, eu vou multiplicar os índices aqui. Então, por exemplo, raiz cúbica de 1, esse 3 com esse 3 eu posso multiplicar, então 3 vezes 3 dá 9, então fica raiz nona de 1. Então, raiz nona de 1 é o próprio 1. Um outro exemplo aqui fala sobre raiz unésima, mas a gente não costuma utilizar muito, né? Mas vamos colocar aqui, raiz décima de raiz unésima de 4, fica 10 vezes 1, 10, e fica raiz décima de 4. E a propriedade número 7, que é a última que nós vamos ver hoje, é a simplificação de raízes. Se eu tenho um radical onde esses dois termos eles têm um fator em comum, eu posso multiplicar os dois ou dividir os dois por um mesmo número, certo? Então, quando eu penso aqui em multiplicar, na verdade nós vamos multiplicar por uma fração, né? Então, por exemplo, raiz nona de 5 elevado a 6. Percebam, 9 eu posso escrever como 3 vezes 3. E 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então eles têm um fator em comum, que é o 3. Então eu posso cancelar um 3 com um outro 3. E aí eu simplifico isso daqui, que era uma coisa que era 9 e 6, virou 3 e 2. Certo? E daí aqui eu posso fazer 5 ao quadrado, que dá 25. Então fica a raiz cúbica de 25. Ela é útil para nós reduzirmos os expoentes e o índice, né? Quando os dois possuem um divisor comum. Bom, vamos lá para o nosso resumo. Então nós vimos que, como as demais operações, a radiciação também possui uma série de propriedades. As propriedades 1 e 2 estabelecem a base para o cálculo de um radical. Então nós vimos ali, por exemplo, que raiz quarta de 7 na 4, eu cancelo o índice com o expoente e fica 7. A propriedade 2 ela só estabelece que uma potência de expoente fracionário, na verdade, é um radical. As propriedades 3 e 4 estabelecem o que ocorre com as operações de multiplicação e divisão com radicais de mesmo índice. Tá? Então, se eu tenho ali raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 16, eu posso colocar os dois sobre o mesmo radical e fica raiz quinta de 32. E da mesma maneira, a propriedade 4 ela estabelece que se eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice, eu posso juntar eles no mesmo radical e fazer a divisão. As propriedades 5 e 6 estabelecem o que ocorre com as operações de potenciação e radiciação de radicais. Então, se eu tenho uma potência de raiz, esse expoente vem para dentro da raiz. Então, fica assim. E a propriedade 6 diz que se eu tenho radical de radical, eu simplesmente multiplico os dois e vou ter um novo índice aqui para o radical. E a propriedade 7 estabelece a base para a simplificação de radicais. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. Os dois eu posso dividir por 2, né? E daí vai ficar 4 terços. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.